Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu vou falar um pouco sobre o medo. E para entender o medo, é necessário primeiramente entender que ele é uma ilusão, uma ignorância. Que quando você compreende a verdade dentro de ti, o Logos divino imutável, a lógica que rege a todos os pensamentos, a palavra de Deus, esse medo não existe. Então, logo, o medo é uma ignorância, que se destrói com a compreensão da verdade. Tá? Então, é necessário entender, primeiramente, como se manifestam as ilusões. Né, Beto? Quando uma ilusão ela se torna coletiva, ou seja, quando o medo se torna um medo coletivo, ela tem que ter uma fonte. E o medo, nessa fonte onde ele foi originado, ele é o maior de todos. Ele é muito grande para o ponto de passar para as outras pessoas, para o ponto de se manifestar nos que estão próximos, entende? Então, quando a gente compreende realmente a verdade, nós enxergamos o medo até no subconsciente da pessoa quando olhamos nos olhos delas, entende? Então, eu quero falar justamente nesse vídeo sobre Bolsonaro. E justamente fazer as pessoas entenderem que o medo a qual elas sentem pelo sistema ímpio, que o medo ao qual elas sentem pela quadrilha ímpia de vândalos genocidas é ainda maior na própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas. O medo a qual algumas pessoas que são transexuais ou que são homossexuais ou que são negros ou que sofrem do racismo, do misoginismo, da homofobia do próprio Bolsonaro, que acaba se mostrando nos bolsominions pelo próprio subconsciente, sabe? Os bolsominions, eles expressam aquilo ao qual o subconsciente deles está a todo momento mostrando que é justamente seu preconceito, para que esse preconceito acabe, entende? Então, primeiramente, é necessário entender que na fonte, nos bolsominions, no Bolsonaro, na quadrilha ímpia de vândalo genocida, no sistema ímpio, esse medo é ainda maior, o medo da compreensão da verdade, que é algo inevitável, que é algo que cresce todos os dias, a cada vez mais, em todas as consciências, entende? Ou seja, a fonte de todo medo tem medo da sua própria destruição, mais ainda do que o medo ao qual ela impõe, sabe? Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre como esse medo ao qual o sistema ímpio, ao qual o próprio Bolsonaro, que algumas pessoas sentem através de sua ignorância, pela não compreensão da verdade, ele se originou no país. E para isso, a gente vai voltar até o escravagismo. Bom, primeiramente, é necessário entender que o Brasil ele foi pensado para ser colônia desde o princípio. As metrópoles entenderam de uma forma muito rápida que o Brasil ele é muito rico, o país mais rico de todos, pela quantidade de... necessariamente é muito fácil. É muito fácil entender porque o Brasil é muito rico, sabe? E o porquê que a salvação provém daqui, sabe? Porque o Brasil foi pensado pela colônia antes mesmo de ser Brasil, antes mesmo de se dizer como descoberto, para ser justamente uma colônia. E aí a gente volta ao escravagismo. As metrópoles, elas entenderam que o Brasil tem que permanecer como colônia, e a melhor forma de fazer isso é através da elite, ou seja, aqueles que controlam os meios de produção aqui no país. E essa elite, ela nunca foi... eu não gosto de chamar de elite, porque eles não são elite de nada, sabe? Esses sanguessugas, ou seja, aos quais chamam a elite brasileira, que no caso
é, é, tomam hoje os meios de produção, esses sanguessugas, eles foram cooptados pelas metrópoles para justamente o Brasil permanecer como colônia. E a melhor forma de explicar isso é mostrar que o escravagismo era a maior fonte de renda da colônia. Mais até do que o açúcar, do que o café. Os escravos davam muito mais dinheiro do que qualquer outro produto agrícola. E os maiores portos de escravos do mundo eram dois. O de Nova York e aqui, Salvador. E engraçado, como uma colônia ao qual foi pensada justamente como morada, como os Estados Unidos, e uma colônia que foi pensada como exploração, como o Brasil, se manifesta de maneira diferente. A exploração, ela se manifestou de maneira diferente. Então, quando houve finalmente o começo da onda de fim do escravagismo, os donos dos navios negreiros, os capitães desses navios negreiros, venderam seus navios e formaram os bancos brasileiros. E esses sanguessugas, voltando à elite, no caso, os sanguessugas, eles perpetuaram sempre pensando que, na verdade, o Brasil era apenas uma forma de exploração. Era algo para o qual eles deveriam explorar. E até hoje ele é pensado assim por esses sanguessugas. Visto os esquizorrentistas, os banqueiros que são os donos de boca e hoje em dia e tudo que é gerado pela falácia, pela ilusão da dívida interna, né? Então, o Brasil ele foi usado justamente para isso. Quando houve finalmente o fim da escravização, entre aspas, né? Porque essa escravização ocorre até hoje, sabe? Mas é necessário entender que o processo de escravização, com o avanço da consciência, ele teve que legalmente acabar, sabe? Porque é uma coisa muito óbvia, né? Os escravos eles teriam que ser explorados de uma forma mais moral, né? De uma forma mais oculta, né? Então, os negros no país, eles foram usados primeiramente como soldados para a Guerra do Paraguai, e essa guerra a qual foi bancada pela Inglaterra através dos Rothschilds, os banqueiros, ao qual o Brasil só se tornou independente depois que assumiu uma dívida que era de Portugal com os Rothschilds. Dessa dívida vem a dívida interna, os juros e a amortização da dívida interna, que rouba 50% do orçamento todo ano do país, sabe? Quase mais de 1 trilhão de reais, digo até de dólares, de certa forma, na dívida bruta, é roubado do povo todo ano, sabe? No país. E aí, voltando a dizer, o fascismo petista não fez nada com relação a isso, pelo contrário, deixou ainda 3% para a saúde, 3% para a educação, enquanto pagava 50% para esses bancos, para esses sanguessugas, para os esquizorrentistas e etc. Mas isso é para outro vídeo. Então, como isso foi parar no medo de hoje? Como eu falei, as metrópoles, elas forçaram para justamente manter o país a todo momento como colônia. Em 64 não foi diferente, entende? O golpe de 64, ele foi feito enquanto havia navios dos Estados Unidos na orla do Rio de Janeiro, para a qualquer momento entrar no Rio de Janeiro e dar o golpe, o próprio Estados Unidos, entende? O exército brasileiro, que sempre foi um arregão, sabe? Não queria deixar que houvesse as reformas a qual o Brasil precisava desde a época do escravagismo, sabe?
os negros, eles saíram das fazendas com a mão na frente e outra atrás, sabe? E é justamente na época do fim da abolição, na época da abolição da escravatura, que deveria ocorrer as reformas agrícola, as reformas trabalhistas, justamente nessa época. Mas foi se empurrando com a barriga ao ponto de 64 o povo clamar para que houvesse a reforma agrária, as outras reformas, mas chegou no momento de 64 e houve o golpe. Por quê? Porque as colônias, ou as metrópoles, precisavam manter o Brasil como colônia. E até hoje é assim. Você nunca vai ver uma verdadeira reforma numa democracia representativa, ou seja, numa ditadura burguesa, entende? Porque é necessário que as pessoas compreendam realmente o que é democracia, sabe? Compreenda realmente o que é se governar. E isso só acontece com a anarquia, compreendendo a solidariedade até dos meios de produção, compreendendo a igualdade com o próximo, e isso só se acontece quando se tem consciência do um em Cristo que todos somos, entende? Então esse é o princípio. O exército brasileiro em 64, que arregou justamente para manter o povo explorado como ele é hoje, para manter o povo sem as reformas necessárias para esse povo desenvolver, é o mesmo exército que gerou um Bolsonaro e que acaba expressando o medo ao qual tem de que o povo tenha consciência disso e acabe com isso no próprio Bolsonaro, sabe? Então, gente, é necessário entender que essa consciência que temos ao você assistir esse vídeo dá mais medo em Bolsonaro do que qualquer medo ao qual a outra pessoa expresse por ele, entende? Porque a verdade, ela destrói qualquer ignorância, sabe? Eu só queria falar um pouco sobre isso hoje. Vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Até mais.